Olá! Advogados são conhecidos por grandes causas ou grandes clientes. No caso do entrevistado de hoje, por ambos os motivos. O músico Chico Science, Ivete Sangalo, Dominguinhos, todos eles já tiveram suas causas defendidas e com êxito por esse jovem talento. São 17 livros publicados que vão do direito à sociologia contemporânea. Nascido numa família de grandes intelectuais e políticos, seu caminho não foi nada fácil. Vivenciou o exílio do avô durante a ditadura, o grande e lendário Miguel Arraes, que por 2 vezes foi governador de Pernambuco e até hoje é uma das maiores lideranças políticas da história do Brasil. Mas a tragédia definitiva atingiu sua família em agosto de 2014. O avião com seu único irmão, o então candidato à presidência da República pelo PSB, Eduardo Campos, caiu na cidade de Santos, interior de São Paulo, matando os 7 tripulantes da aeronave. Na época, muito se especulou sobre a causa do acidente, inclusive a real possibilidade de tal sinistro ter sido intencionalmente provocado para vitimar o governador de Pernambuco com campanha em ascensão. Motivos e interesses na morte do ex-ministro de Lula não faltavam. Afinal, Eduardo Campos era uma terceira via bem possível de tornar-se realidade num país já polarizado entre petistas e antipetistas. O fatídico episódio mudou drasticamente o rumo daquelas eleições que culminaram na vitória de Dilma Rousseff, afastada do cargo 2 anos depois por meio de um processo de impeachment. O convidado de hoje é, com certeza, um dos maiores advogados do Brasil, além de jurista, escritor e poeta. E vai pedir a reabertura do inquérito policial que investigou a morte do ex-governador Eduardo Campos e outros companheiros. A busca pela verdade é o que mobiliza a família Campos Arraes. Dr. Antônio Campos é o entrevistado deste programa. Olá, doutor Antônio, seja muito bem-vindo. Eu confesso que eu estou muito feliz em poder estar conversando com o senhor, uma pessoa tão inteligente, mas principalmente vinda, neto de uma pessoa que eu admiro tanto, que é da família Arraes de Pernambuco. É um prazer, Laura Campos, estar aqui na TV tão prestigiada e uma alegria dar essa entrevista aqui a você. Doutor Antônio, não se nasce advogado, torna-se um. E a boa advocacia não é uma profissão, mas sim um sacerdócio diário e árduo pela busca da justiça. Aqueles que seguem esse nobre caminho abraçam a responsabilidade de defender os direitos e interesses de seus clientes, guiados por princípios éticos e valores intrínsecos à própria essência do ser humano. Há advogados que são conhecidos por grandes causas ou grandes clientes, e o senhor é reconhecido pelos dois. Além de jurista e escritor renomado, também é um dos maiores advogados do país, com uma clientela mais que famosa. Dominguinhos, Ivete Sangalo, Chico Science, nascido em uma das famílias tradicionais, famílias políticas de Pernambuco, por que o senhor resolveu fazer direito? Conta um pouquinho pra gente da sua carreira. Eu nasci escritor, eu nasci entre livros, filho de um escritor, Massimiliano Campos, um grande contista, e me tornei advogado. Eu tive uma inspiração que foi meu padrinho de crisma, Silene Ribeiro, que foi secretário nacional de Justiça de Betânia Portela, que ao ver no terraço de Silene Ribeiro grandes advogados pernambucanos, como Torquato de Castro, Alberto Magalhães, Murilo Guimarães, entre outros, me inspirou desde cedo a ser advogado. Então foi algo muito decidido desde a minha tenra idade ser advogado. Fui em primeiro lugar em Direito e sou advogado há 32 anos e graças a Deus com a ficha limpa, nunca tive uma representação e fui conselheiro federal da OAB, fui uma atividade há 32 anos advogando de forma militante diariamente. Vamos falar um pouquinho do seu avô para a gente começar. Miguel Arraes era uma das raras figuras públicas do país que podia dizer que ele sempre esteve de um lado, principalmente ao lado do povo. Um dos políticos brasileiros de trajetória tão larga, mas que escolheu estar ao lado do povo humilde, do povo desprotegido, também do povo e, sobretudo, do povo trabalhador e sem terra. Tudo isso, doutor Antônio, contrasta com a paisagem humana dos nossos dias. Arraes era um político culto de rara formação teórica. Como é que foi a convivência com seu avô?
Foi uma convivência muito próxima, até porque nós éramos vizinhos de casa de Arraes, chamavam Dr. Arraes, eu e Eduardo chamavam ele Dr. Arraes. Fui advogado dele e tive muitas conversas, embora jovem, com Arraes, e com ele muito aprendi. Inclusive, estava com ele no dia que ele foi internado, no quarto dele, e foi quando ele foi internado e resistiu 3 meses e depois faleceu. Ele foi uma escola, uma grande universidade. Arraes foi um dos políticos de vida mais rica no Brasil, do ponto de vista histórico, pelas circunstâncias da vida dele. Um homem que saiu do Araripe, foi para o Crato, Juazeiro do Norte, foi para o Rio de Janeiro, depois de Recife, Pernambuco, morou 14 anos no exílio na Argélia, um país árabe, viajou o mundo, conheceu da China, Portugal, a Itália, ao que você imaginar no mundo, e depois volta a Pernambuco, é governador, morre deputado federal, e conviveu com grandes políticos, com grandes autoridades, com grandes intelectuais, e marcou a história de Pernambuco por mais de 60 anos e deixou toda uma nova geração aí na política de Pernambuco. Doutor Antônio, a Operação Condor é um tema importante na história da América Latina. Ela foi uma aliança entre as ditaduras militares da América do Sul na década de 70 para combater o comunismo e os opositores a esses governos. Essa operação consistia na coleta de informações sobre os opositores e nas ações violentas contra eles. E aí o seu avô, Miguel Arraes, ele foi testemunha viva dessa operação. Eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco sobre esse fato. Arraes fez um depoimento, inclusive, sobre uma comissão que existiu na Câmara de Deputados, presidida por Miro Teixeira, sobre a Operação Condor. Arraes foi uma testemunha contemporânea da Operação Condor. A Operação Condor, eu preciso explicar um pouco o contexto. Quando Jimmy Carter foi presidente dos Estados Unidos, o que foi um pouco um azarão na política, ele decidiu fazer a desmilitarização da América Latina. Havia também a Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos estavam com problemas, e começou a desmilitarizar a América Latina. E isso fez com que a extrema-direita na América Latina, alguns generais militares, se reunissem no Uruguai, no Chile, na Argentina, e fizesse a chamada Operação Condor, que era uma operação de eliminação de possíveis pessoas que teriam ascendência após a redemocratização. E ele recebeu um recado do general Hoffmann, que era chefe da segurança da Argélia, que 3 pessoas iriam visitá-lo na sua casa. Ele recebeu, e esse pessoal tinha conhecimento contemporâneo da Operação Condor e levou uma lista para ele avisar a várias personalidades que estavam na lista da Operação Condor para serem eliminados. E Arraes contou isso depois perante a Câmara de Deputados e ficou registrado na história, porque a Operação Condor demonstra que a militarização da América Latina e os golpes foi uma política para a América Latina, não só para o Brasil. Aconteceu no Chile, na Argentina, no Uruguai, no Brasil, e a Operação Condor foi quando esses aparelhos de repressão se uniram. Eu tenho um livro sobre a Operação Condor e Arraes, fiz uma representação no Ministério Federal, que foi anexada a uma comissão internacional que estuda a Comissão Condor, da Operação Condor. A Argentina foi, inclusive, o primeiro país a condenar várias autoridades, inclusive até Videla, depois, perante o tribunal da Operação Condor, ele faleceu durante o julgamento, não o julgamento propriamente dito, mas durante o período de julgamento, e não chegou a ser julgado. Mas é uma operação extremamente importante na história internacional e na história do Brasil. Sem falar no assassinato de Letelier nos Estados Unidos, que foi um ministro importante de Salvador Allende, que era amigo do meu avô, e cuja viúva se correspondia também com o meu avô, que foi quando também os Estados Unidos começou a intervir para desativar a Operação Condor, quando começaram a matar também dentro dos Estados Unidos. Doutor Antônio, já deu para perceber que eu sou uma grande fã da família Arraes. Tenho uma admiração enorme pela história de vida, como também pelo legado dela.
O senhor está escrevendo a biografia do seu avô, Miguel Arraes, o grande político Miguel Arraes. O que o senhor espera que as pessoas aprendam sobre o seu avô através dessa abordagem mais profunda? Eu ainda não escrevi a biografia de Arraes. Estou escrevendo. Espero lançar ela em 2025. Chama-se Arraes, o Povo no Poder. Já fiz 2 livros que têm a ver um pouco com essa biografia. Um é sobre a Operação Condor e ele, outro sobre o processo de anistia funcional, que fui advogado dele perante a comissão de anistia, onde ele pedia anistia funcional, não anistia política, que era o reassentamentos funcionais, ele que foi funcionário público do IAA, não é? E que foi demitido durante o golpe militar de 64. E pretendo fazer a biografia, e estou fazendo, de Miguel Arraes de Alencar. Talvez a maior biografia escrita no Brasil é a biografia escrita por Joaquim Nabuco, Nabuco de Araújo, o estadista do Império. Lá, Nabuco diz: todo homem é um tempo, uma causa e um país. É como diz Lira Neto, meu amigo, que hoje está residindo em Portugal, que fez um livro sobre magistral, sobre Padre Cícero, fez um livro sobre uma trilogia sobre Getúlio Vargas. E já conversei sobre biografias. Não se faz a biografia apenas de um homem, mas de um tempo. E acho que a biografia de Arraes é uma biografia, tanto o período do exterior como a vida dele no Brasil. Arraes foi o maior laboratório de programas sociais do Brasil. O Bolsa Família tem uma inspiração num programa social dele chamado Chapéu de Palha, que dava um salário e o pessoal trabalhava na entre-safra do corte da cana. Arraes está no início do Luz para Todos. Arraes está no início da farmácia popular, quando ele criou o LAFEP, laboratório aqui do Estado, que faz também remédios, e faz também remédios para pobres. Arraes é um dos homens que mais entende do Nordeste. Foi, inclusive, de Arraes o pedido ao presidente Lula, no governo Lula I, para fazer a Transnordestina, um sonho de Dom Pedro II, que no momento há um impasse com Pernambuco, mas tenho convicção que em breve o presidente Lula irá corrigir essa injustiça e o trecho Salgueiro-Suape também será feito pelo governo federal. Doutor Antônio, como o senhor mesmo disse, o senhor nasceu escritor e tornou-se advogado e ocupou o cargo de conselheiro federal da Organização de Advogados do Brasil. Como é que essa experiência influenciou a sua atuação como advogado militante? Tive a alegria de ser conselheiro federal da OAB e também ser do Conselho de Ética da OAB. Sempre uma grande experiência conviver com grandes advogados, inclusive Batop Filho fazia parte da minha comissão lá, da Comissão de Ética, e sempre é uma grande experiência. Fui conselheiro na gestão de Marcos Vinícius Furtado, um nordestino que advoga muito em Brasília, um grande advogado. Tive a honra também de ter a medalha Raimundo Faoro, várias comendas que tenho como advogado, inclusive como eleitoralista. Eu diria que comandei o jurídico de mais de 9 campanhas no estado de Pernambuco, comandado do ponto de vista de ser o coordenador estratégico das campanhas, que tinham uma legião de advogados. A gente fazia uma reunião sempre, ou emergencial ou às segunda-feiras, onde fazia avaliação e tomava decisões estratégicas jurídicas em sintonia com a parte política das campanhas. Além de direito eleitoral, faço direito à concorrência, faço direito empresarial, fui do CARF, do Conselho de Contribuintes da Receita Federal, renunciei por falta de tempo, porque tinha uma advocacia muito forte, tinha que passar uma semana em Brasília julgando extensos processos, e não era remunerado e precisava advogar. E tenho 32 anos de advocacia e tive em causas rumorosas, também em causas simples, e diria que ser advogado, antes de tudo, é lidar com a adversidade. Você pega um cliente que está sendo acusado de algo e você vai querer inocentá-lo ou que sua pena seja justa para o tamanho da sua falta.
Então, a advocacia, para mim, é uma arte e é uma grande paixão. Eu diria que seria novamente advogado se tivesse que voltar no tempo e escolher uma nova profissão. Doutor Antônio, falando em advogado, o cantor Chico Science, que foi uma das grandes mentes por trás do movimento Mangue Beat e líder da nação Zumbi, morreu de forma trágica num acidente de carro em fevereiro de 97, com apenas 30 anos de idade. A colisão fatal encerrou uma carreira que infelizmente durou pouco, mas que deixou um grande legado. Na época, o Axé Music da Bahia dominava as rádios e TVs e o músico era notório por fazer críticas pelo estilo, mas principalmente pela falta de conteúdo nas letras. O senhor atuou como advogado da família na ação de indenização do cantor e chamou bastante a atenção da mídia devido ao alto valor milionário na época. O senhor poderia nos contar um pouquinho sobre o fundamento dessa ação e sua conversão em nacional e internacional? Chico Science foi um cantor genial que nos deixou prematuramente e marcou a cena de Pernambuco e a cena musical nacional e internacional. A importância dessa ação não é as cifras que ela levou. A importância também foi a questão pedagógica que discutimos nessa ação. A segurança dos carros populares no Brasil, a necessidade de airbag em carros populares, a necessidade de barra de proteção que os carros populares à época não tinham. A tese central da ação, que foi vitoriosa, que foi a culpa concorrente, é que no acidente que vitimou Chico Science, o carro moldou-se em um poste e o lugar onde ele estava ficou incólume e o cinto de segurança se quebrou no fecho do lingote, aquela barra metálica, e a cabeça dele colidiu com o teto do automóvel. Isso foi determinante, segundo as perícias, para o evento morte de Chico Science. E cabe ao fabricante proporcionar ao consumidor a segurança do produto, o que não aconteceu. Então, nós ganhamos a ação na primeira, segunda instância, e na terceira instância, a montadora de veículos procurou e fez um acordo com a família e encerrou a ação. E, portanto, essa ação foi uma ação que repercutiu muito no meio jurídico, virou um leading case para outros casos similares e saiu, inclusive, à época, no New York Times. Doutor Antônio, a tarefa de dar continuidade ao legado político construído por Miguel Arraes em Pernambuco ao longo de meio século, entre as décadas de 50 e 2000, ficou com o neto Eduardo Campos, o seu irmão. Caberia a ele, que exerceu os cargos de deputado estadual, de federal, governador e ministro do Estado, dar sequência ao fortalecimento da família e do PSB. O Eduardo passava a imagem de estrategista político e estava com alta popularidade após ter contribuído com o governo Lula e comandado Pernambuco por 2 mandatos. Então ele lançou-se candidato à presidência da República, mas seus planos, infelizmente, de encostar nas 2 principais candidaturas naquele ano, as de Dilma Rousseff e Aécio Neves, foram interrompidos de forma bastante trágica. Depois de uma entrevista ao vivo no Rio, Eduardo voou para São Paulo, mas a aeronave que ele estava acabou caindo em Santos. Sua morte abalou completamente o cenário político brasileiro, principalmente o de Pernambuco. Já se passaram alguns anos desde aquele fatídico acidente aéreo, que infelizmente ceifou a vida do seu querido e saudoso irmão, com mais 7 tripulantes. E agora, recentemente, nós temos lido em todos os jornais que o senhor decidiu pedir a reabertura do inquérito policial. Por que o senhor escolheu o dia 13 de agosto para pedir o desarquivamento do processo? O Brasil precisa saber a real causa do acidente que vitimou Eduardo Campos e mais outros companheiros dele de viagem que trabalhavam com ele durante a campanha eleitoral. Dia 13 de agosto é a data fatídica que Eduardo faleceu. Ele fazia aniversário dia 10 de agosto, estive com ele pessoalmente. Dia 13 de agosto, no início do amanhã, o avião dele caiu em Santos. E dia 13 de agosto também é o dia em que meu avô, em 2005, faleceu, que é uma circunstância bastante interessante. Os 2 morreram no mesmo dia. Agosto é um mês difícil para a nossa família. É o mês também que faleceu meu saudoso pai.
A questão central é que o inquérito policial federal sobre o acidente de Eduardo Campos durou mais de 4 anos. Foi uma verdadeira caixa preta. Os advogados tiveram pouco acesso. As diligências solicitadas pelos nossos assistentes técnicos foram levadas quase não em conta. E existem várias questões e pontos a serem esclarecidos. Há uma questão muito importante: o estabilizador horizontal que existe na asa do avião em cima, aquela asa do avião que está em cima do avião. No Cessna Citation, do tipo que Eduardo utilizava, ele é móvel e tem um estabilizador do profundor. E essa questão de ser móvel, existe 8 registros no sistema americano de acidentes e incidentes com sinistros ou problemas nesse estabilizador do profundor e nessa estabilizador horizontal, que era móvel, que botando o avião para baixo ou para cima. Então, certamente, o estabilizador botou o avião para baixo, os pilotos não conseguiram levantar o avião do Eduardo não explodiu, ele bateu em alta velocidade num terreno baldio, ele passou uma asa de um avião do Eduardo, passou quase 1 metro de um prédio, né? Uma turbina caiu num apartamento, não houve nenhuma vítima em terra, só as vítimas do avião. Uma coisa interessante que eu estive lá 3 dias depois, é que o avião do Eduardo foi, e quando ele chega a 1 metro de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, ele parou. E, na verdade, o enterro de Eduardo em Pernambuco, que foi o maior enterro da história de Pernambuco, um enterro, Pernambuco parou, e um enterro gigantesco, mostrou a importância dele naquele cenário político e a perda que o Brasil e que Pernambuco teve imensa naquele momento. Eduardo pregava essencialmente a união do Brasil, essa polarização que não interessa ao Brasil, que precisa ser dirimida e vencida ou mitigada, diminuída. Eduardo queria ser o pós isso, queria dialogar tanto as forças de Lula quanto as forças que não apoiavam o presidente Lula, e queria ser um ponto de equilíbrio e criar uma nova página para o Brasil. E era um homem que tinha um grande estudo sobre, um pensamento estratégico sobre o Brasil. Um homem viajado, tinha sido ministro do presidente Lula, tinha sido secretário de Arraiz, um homem que, embora tenha falecido aos 49 anos, tinha uma grande vivência política, porque desde jovem fez política estudantil e sempre foi apaixonado pela política, tendo deixado de fazer um mestrado em economia, sua profissão, para seguir a carreira política. Doutor Antônio, após pedir o desarquivamento do processo que trata do acidente aéreo que provocou a morte do ex-governador, quais serão os próximos passos dados pelo sistema de justiça? O senhor acha que foi sabotagem? O que o advogado Antônio Campos almeja descobrir com o desarquivamento desse processo? Eliminar essa nuvem negra que existe, a possibilidade real de sabotagem no avião de Eduardo. Veja, um acidente aéreo é um acidente complexo, né? E é uma forma inteligente, vamos dizer assim, entre aspas, né? De eliminar alguém. Um acidente aéreo ou um acidente de carro, como até hoje existe mistério sobre o acidente de Juscelino Kubitschek de carro, e é preciso eliminar essa possibilidade que é real. O avião do Eduardo ficou no Rio de Janeiro só, né? Problemas outros do avião, não teve nenhuma interligação com o evento do acidente. Eu acompanhei esse acidente há 9 anos, venho acompanhando, juntamente com um perito chamado Carlos Camacho, que nos dá assistência a mim, especialmente, e um conjunto de advogados. E temos um roteiro, desde testemunhas a provas técnicas, que irá demonstrar, se não foi uma falha técnica do avião,
Inclusive, nós temos uma ação de produção de provas em Santos, na 4ª Vara Federal de Santos, que a juíza processou e que está, nesse momento, para citar a Cesna, no estado de Delaware, nos Estados Unidos, para a Cesna se defender no processo. A Cesna, fabricante do Citation, avião que ele estava navegando à época. Então, nós temos um roteiro e temos convicção que, se esse roteiro for seguido, nós iremos chegar à real causa do acidente de Eduardo Campos. E, para mim, Eduardo Campos foi assassinado. E um dia, a verdade demora, mas ela chega à tona. Um dia vai aparecer a prova que falta para fechar esse xadrez da morte de Eduardo Campos. Interessava a algumas forças políticas no Brasil que Eduardo Campos não fosse, naquele momento, presidente da República. E nós temos vários episódios em campanhas na história do Brasil que demonstra isso. Doutor Antônio, eu tive a oportunidade de morar em Brasília e lá eu cheguei a conhecer o seu irmão, na época, então, o deputado Eduardo Campos. Era uma figura política bastante proeminente. E aí, eu nunca irei esquecer aquela frase: não vamos desistir do Brasil. Na verdade, eu acho que essa reflexão do deputado Eduardo ficou marcada na memória de toda uma geração de brasileiros. Na sua opinião, como ele reagiria, o que ele diria sobre a situação política do Brasil nos dias de hoje? Eduardo pregava um Brasil mais unido, um Brasil menos polarizado, um Brasil com maior diálogo. Existe hoje uma questão muito forte no mundo, e que é estudado pelo Habermas, o alemão com 92 anos, que está ativo, fazendo livros, fazendo conferências, teórico da comunicação e da democracia, Ruben Habermas, que é a guerra das narrativas. Ou seja, não importa o fato, o que importa é a versão. Então, é preciso, por isso que eu sou favorável, de forma equilibrada, de forma debatida, a regulação das redes sociais, como também da inteligência artificial, que tem uma interligação muito forte com as redes sociais, que está mudando muito a questão da democracia e a questão das relações interpessoais no mundo. Nós vivemos, inclusive, uma pandemia de problemas mentais, um excesso de tecnologia. Quer dizer, hoje passamos cerca de 6 horas, de alguma forma, conectado ao celular, 7 horas, que não é só um aparelho de comunicação, mas virou forma de pagamento, virou vídeo, virou várias questões. Então, eu acho que Eduardo iria ser um homem do diálogo, ser um novo Juscelino Kubitschek do Brasil. Eduardo era um desenvolvimentista, fã de Celso Furtado, como economista, e faria certamente em 5 anos, 50 anos do Brasil. Era um homem que conhecia a China, um homem que conhecia as relações internacionais. Uma das coisas interessantes, Laura, é que as condolências de Eduardo foram a nível de presidente da República. Vários países do mundo, desde a rainha Sílvia da Suécia, a embaixada americana, a várias embaixadas, abriram um livro de condolência para que autoridades, amigos, fizessem mensagens para a família naquele momento. Diria que só de coroa de flores, o Palácio do Campo das Princesas recebeu mais de 1.500 coroas de flores. De todas as partes do mundo vieram condolências, desde a família Obama, da família Clinton, de vários amigos nossos da Europa, amigos nossos também do Oriente, amigos nossos árabes, que nós temos uma relação muito estreita com o mundo árabe e também com o mundo judaico, né? Vieram várias condolências, e o conjunto de coleções desses livros de condolências abertos nas embaixadas do mundo é uma das provas da importância nacional e até internacional de Eduardo Campos.
Para a gente encerrar esse bloco, doutor Antônio, como é que é ser advogado de um episódio tão trágico que envolve um familiar tão direto, seu único irmão, o ex-governador Eduardo Campos? Como é que o senhor administra as emoções num caso tão sensível como esse? Eu costumo não ser advogado em causa própria, mas esse é um caso tão desafiador e que requer também coragem, que eu tive que liderar esse caso, juntamente com o apoio de mais 3 criminalistas e 2 peritos. É um caso que estou à frente, porque estou eu e minha mãe, a quem conversei, e ela também incentiva essa ação e essa reabertura do inquérito, e é também autora da ação de produção de provas que corre em Santos e está ativa. Inclusive, houve um recurso da União e o TRF da terceira região confirmou a necessidade de uma produção técnica possível nessa ação de produção de provas que tramita na 4ª Vara Federal de Santos, que é um leading case em acidente aéreo, porque para o Ministério da Aeronáutica o inquérito é o da CENIPA e o inquérito da Polícia Federal basta. Ou seja, a Justiça decidiu que nesse caso cabe uma prova técnica judicial, que está em curso o processo da 4ª Vara Federal de Santos. Nós queremos agora citar a SESNA para poder começar a perícia. Doutor Antônio, há pouco tempo nós comemoramos o Dia Mundial do Livro. O senhor é o curador da Festa Literária Internacional de Pernambuco, a Fliporto, e autor de diversas obras que nós já vamos conversar daqui a pouquinho. Como produtor cultural e realizador da Fliporto, o senhor também trouxe diversos autores internacionais ao Brasil. Primeiro, eu queria que o senhor contasse para a gente, para quem está nos assistindo, o que é esse evento, por que ele é realizado, né, para que os telespectadores entendessem um pouquinho dessa feira. E também, quem foram os 5 autores internacionais que o senhor selecionou para participar da Fliporto e por quê? Nós fizemos 12 edições da Fliporto, nós demos uma pausa ultimamente, estamos agora no formato de Fronteiras do Pensamento, ou seja, diálogos na Fliporto, que são entrevistas com grandes autores e grandes intelectuais sobre, principalmente, o contemporâneo. Mas dessas 12 edições da Fliporto, eu poderia citar alguns nomes muito marcantes. Nós trouxemos mais de 200 autores à Fliporto. Eu gostaria de citar, por exemplo, quando homenageamos a América Latina, a abertura de Eduardo Galeano, que meu amigo, não é? De saudosa memória, ele que fez uma brilhante palestra sobre seu livro O Jogo de Espelhos, que tudo é um jogo de espelho ou um autorreflexo. Inclusive, proporcionei naquele momento o encontro de Ariano Suassuna, de Eduardo Galeano e do grande cordelista J. Borges, que o presidente Lula acabou de presentear uma xilogravura de J. Borges ao Papa Francisco, que é um grande artista aqui pernambucano, que mora em Bezerros, que já fez desenhos para livros de Saramago, livros de Eduardo Galeano, e é um xilogravurista de grande importância e também um cordelista, o J. Borges. Gostaria de citar Derek Walcott, Prêmio Nobel de Literatura, autor do Homeros, um grande poeta épico que também trouxemos aqui, e Nobel de Literatura. A presença de Deepak Chopra. O Deepak Chopra veio quando nós homenageamos o Oriente. E gostaria de citar a simplicidade do Deepak Chopra. O Chopra disse: Antônio, o show é seu, como é que você quer que eu faça a palestra? Eu disse: do seu jeito, Deepak, apenas do seu jeito. E o Deepak Chopra me brindou, passou 3 dias conosco, me brindou com uma grande palestra sobre o Oriente, e ele que conheceu tão bem, traduziu tão bem o Oriente para o Ocidente, não só a parte de medicina, mas vários outros aspectos. Ele que é fã do Maharishi, o guru dos Beatles, que é o autor da meditação transcendental. Eu também tenho uma grande admiração pela figura do Maharishi. Ele tem 2 livros dedicados ao Maharishi. Deepak Chopra é outro nome. Gostaria também de citar a presença da minha irmã de Anne Frank, Eva Scholz. Eva Scholz, filha do pai de Anne Frank. A mãe de Anne Frank e Anne Frank morreram em campos de concentração. O pai sobreviveu
depois publicou o famoso Diário de Anne Frank. E Eva Scholz abriu uma Flipporto dedicada ao mundo judaico, às nossas raízes judaicas. Foi um grupo de pernambucanos que ajudou a fundar Nova York. Não foi que fundou Nova York, mas ajudou a formatar a Nova York, na época a Nova Amsterdã, né, quando Nassau saiu de Pernambuco e voltou os portugueses e a perseguição aos judeus. Um grupo daqui, existe até um livro de Lira Neto, Desterrado, sobre esse tema. E Eva Scholz, entrevistado pelo grande jornalista Geneton Moraes Neto. Geneton fez a seguinte pergunta a Eva Scholz, que tem um livro famoso, A História de Eva. Eva, tudo o que você viu, você perdoa? O que você viu e sentiu, você perdoa? Ela disse, não, eu não posso perdoar o que vi, aquelas atrocidades e o que vivi. Ela, inclusive, tinha a flor de lis aqui no punho, né, que também esteve no campo de concentração. Poderia citar uma abertura com Ariano Suassuna, uma aula espetáculo, essa figura magistral, que eu tive a alegria de conviver fraternalmente e de forma muito próxima. Uma aula, a Ariano chegou a dar mais de uma aula espetáculo na Flipporto e era extremamente generoso conosco, sempre com a sua singular inteligência e sua maestria e sua verve e sua sempre trazendo alegria e inteligência para a plateia. Poderia citar vários outros autores, né, africanos, Albert Mangel, por exemplo, como que fez também o livro A História da Leitura, ele que é argentino. A História da Leitura, não sei se você sabe que até a Idade Média se lia em voz alta, né? Com a Idade Média começou-se a ler em voz, não ler de forma silenciosa. Então, na História da Leitura, Mangel, que foi diretor, depois de Jorge Luis Borges, da Biblioteca da Argentina, de Buenos Aires, hoje está residindo até em Portugal. E é um grande bibliófilo. Trouxe também Robert Darnton. Eu diria que o livro é um elemento civilizador. Uma casa que tem livro é uma casa que a civilização está mais perto, que o livro é o maior amigo do homem. Para mim não é o cachorro, nada contra os cães, adoro cães, mas para mim o livro. E ser culto sempre é ter um bom livro ao alcance da mão. Eu diria que se eu perguntasse a definição de ser culto, é sempre ter um bom livro ao alcance da mão, seja digital, seja físico. Já que o senhor tocou em livros, a sua família possui o Instituto Maximiano Campos, que é uma ONG que leva o nome do seu pai e é voltada para a promoção da arte literária e também da editora Carpe Diem. Com o avanço da era digital, as pessoas se distanciaram bastante do hábito da leitura e isso tem seu preço. O maior desafio, na minha opinião, hoje é fazer com que essa geração saiba ler, mas principalmente interpretar o texto. Então, dito isso, como é que o senhor avalia a falta de leitura no país, um hábito que estimula a mente, a criatividade, além de ser super importante na formação do pensamento crítico? Porque, de acordo com a 5ª edição do estudo Retratos da Literatura do Brasil, cerca de 52% dos brasileiros não têm esse hábito de ler. Esse número até parece positivo, mas o país perdeu cerca de 4,6 milhões de leitores nos últimos anos. Em comparação com uma média com outros países, o brasileiro costuma ler somente cerca de 4 livros por ano, enquanto que o canadense, por exemplo, lê 12 livros, o que indica um índice de leitura bem abaixo da média. Então, de que maneira o senhor interpreta esse distanciamento da população no hábito da leitura, que é um instrumento fundamental no desenvolvimento do cidadão? Eu acho que o presente e o futuro já são digitais e que o livro físico sempre terá o seu espaço e o seu nicho. Esse será um livro mais sensorial, mais fetiche, um livro de arte, um livro de registro, né? E que a tendência é cada vez mais, principalmente pelas novas gerações, que já leem no celular, já leem em vários dispositivos de leitura. E acho que o brasileiro está lendo mais. O que não está lendo é livro. E precisa, esse fenômeno de que da leitura rápida, se aprofundar na leitura e não apenas
na manchete ou em 3 ou 4 linhas e não aprofundar a leitura. O Brasil precisa criar a Biblioteca Digital Nacional. Ela já existe de certa forma, né? Mas precisa criar uma Biblioteca Digital Nacional, uma curadoria séria. E hoje, o Brasil é campeão de aparelhos celulares. Nós temos mais aparelho celular do que população. E podemos disponibilizar essa Biblioteca Nacional para a população ler e baixar os livros que estão em domínio público e ver também a questão de direitos autorais, os que não estão, e fazer uma grande Biblioteca Nacional para valorizar a literatura nacional, fazendo uma biblioteca digital para que, inclusive, acabe essa questão de muitos municípios não ter biblioteca física, ou seja, nós temos que transformar o celular num grande leitor, numa grande biblioteca, e para isso, baixar uma biblioteca, baixar um aplicativo gratuito e fornecer um grande acervo de livros nacionais para a população brasileira. Acho esse um projeto importante para o Brasil fazer. Assim como é importante fazer o Instituto Machado de Assis, um instituto prometido e nunca sair do papel, que faça relações culturais para o Brasil. Você tem o Instituto Goethe, você tem o Instituto Cervantes, você tem o Smithsonian nos Estados Unidos, você tem o Instituto Confúcio na China. Inclusive fui o que trouxe, na época de Eduardo, o Instituto Confúcio, o primeiro no Nordeste do Brasil, aqui para Pernambuco, juntamente com o advogado Dr. Noronha, trouxemos o primeiro Instituto Confúcio aqui para Pernambuco, foi o primeiro do Nordeste. Não é? O Brasil merece o Instituto Machado de Assis, um instituto de relações diplomáticas culturais, de relações culturais e de valorização da língua portuguesa, algo que nos liga profundamente o povo brasileiro, e precisa fazer a Biblioteca Digital do Brasil e disponibilizar isso através de vários aparelhos que existem, inclusive do aparelho celular aos brasileiros. Doutor Antônio, recentemente o senhor esteve à frente da Fundação Joaquim Nabuco e teve como prioridade o fomento e o apoio às políticas de aplicação de recursos em educação. Na sua opinião, qual é o maior problema da educação brasileira? O maior problema da educação brasileira é priorizar a educação brasileira a nível de recursos e fazer chegar na ponta. Nós precisamos valorizar essencialmente o ensino básico, porque é na base que se cria o cidadão. Se uma criança não é bem formada até os 5 anos, ela está comprometida, seriamente comprometida no futuro. Nada contra a universidade, sou a favor também ao fortalecimento do ensino técnico, mas o Brasil precisa formatar o ensino básico e colocar as crianças em escola de tempo integral, onde ela tem aula, onde ela tem comida, e onde ela tem um professor orientando ela em um ambiente saudável para desenvolver o intelecto e seu emocional. Doutor Antônio, o senhor acabou de citar o Ariano Suassuna, que, na minha opinião, é um dos maiores gênios da literatura brasileira. Ele é intelectual, escritor, teórico, dramaturgo, romancista, ensaísta, poeta, artista plástico, professor, advogado e palestrante. Além disso, ele também foi secretário estadual de Cultura de Pernambuco durante a gestão de Arraes, o cargo que voltou a ocupar quando o neto, Eduardo Campos, foi governador em 2007. O escritor, inclusive, ele ajudou a elaborar o programa de governo nas áreas de cultura e educação da campanha do seu irmão. Da onde vem essa proximidade com um dos maiores pensadores da história? Eu soube que o senhor foi o responsável pelo inventário do Ariano Suassuna, é isso mesmo? É isso, veja. A Rua do Chacon, nossa residência era 335, a Ariano era 228. Ariano é um paraibano, nascido em Itaperuá, que por causa da Revolução de 30, o assassinato do seu pai, João Suassuna, no Rio de Janeiro, o assassinato de João Pessoa, ele veio foi um verdadeiro exílio aqui em Pernambuco e fez a vida em Pernambuco. Então morava na mesma rua de Ariano Suassuna. E convivi desde criança com o Ariano, em que fiz uma amizade, assim como o Eduardo também fez. E minha mãe e meu pai
eram muito próximos de Ariano, tanto que meu pai fez o pós-fácil da primeira edição da Pedra do Reino, pós-fácil esse que até hoje permanece nas edições da Pedra do Reino. Tive a honra, pela ligação com a família Suassuna, de fazer o inventário em um condomínio de direitos autorais, cujo inventariante é o seu filho mais velho, vivo. Para mostrar a proximidade com Ariano Suassuna, não sou muito de mostrar isso, vou mostrar uma dedicatória de Ariano Suassuna e a sua letra, Ariano escrevia com a letra 0,5, uma Pedra do Reino dedicada a Ariano por mim, para mim. Ao escritor Antônio Campos, romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Meu caro Antônio, está fazendo um ano que você aqui em Candeias, é uma praia em Pernambuco, me disse, não se culpe, e acrescentou sobre meu neto João palavras que nunca esquecerei. Em ambos os casos, foram palavras que eu estava precisando ouvir e que ainda hoje estão muito me ajudando a viver e ter esperança. Deus te abençoe, com a gratidão e a amizade de sempre, Ariano, Candeias, Natal, Ano Novo, 2011-2012. Mas eu queria dar um depoimento. Além de grande intelectual que foi Ariano, né? Essa grande personagem que marcou a cena cultural brasileira e internacional, o Auto da Compadecida é uma peça internacionalmente conhecida, né? Ariano também era uma grande figura humana, um homem muito digno, um homem generoso, com a juventude e um homem que marcou muitos amigos e que deixa uma imensa saudade. Doutor Antônio, Miguel Arraes sempre esteve do lado certo da história, mas quase sempre o lado mais incômodo. Ele esteve ao lado do presidente Getúlio Vargas na tormenta de 54 e logo se alistaria na defesa dos mandatos de Juscelino Kubitschek e João Goulart. Além disso, ele também esteve ao lado de grandes nomes. Seu avô foi próximo de Pablo Neruda, de Gabriel Garcia Marques, do ex-presidente francês François Mitterrand, da filósofa Simone de Beauvoir, do Jean-Paul Sartre. E aí eu soube que o senhor também está organizando um livro de correspondências entre eles. O senhor poderia dar um spoiler sobre algumas dessas correspondências? O que elas contam? O que é que nós, leitores, vamos encontrar nesse livro? Um dos feitos da gestão minha na Fundação Joaquim Nabuco foi levar o acervo de Arraes, que é imenso, para a Fundação Joaquim Nabuco, que ocupa em um dos campos da Fundação Joaquim Nabuco 5 salas. E estão sendo lá organizadas e estão muito bem cuidadas. O acervo de cartas de Arraes é algo extraordinário. Eu estou fazendo um livro, está quase pronto, chamado Cartas do Exílio e Outras Cartas. São cartas de Arraes para pessoas e de pessoas para Arraes. Podia citar Salvador Allende, a viúva de Allende. Eu poderia citar Pablo Neruda, poderia citar Gabriel Garcia Marques, carta de Getúlio Vargas, carta de Juscelino, carta de Prestes, carta de Geraldo Vandré. Tem uma carta genial de Glauber Rocha, de cerca de 23 páginas, datilografada, com várias anotações de caneta de Glauber. Eu diria que esse conjunto de cartas de Arraes é um retrato de um tempo e é algo que precisa o Brasil conhecer e o mundo conhecer. Arraes, pelas circunstâncias da vida dele, por ter vivido 14 anos no exílio, e a irmã dele, Violeta Arraes, que é uma personalidade importante em Paris, Violeta, amiga de Ruth Cardoso, amiga de Maria Bethânia e amiga de várias outras pessoas, era amiga de Yves Saint Laurent, Violeta. Depois ela retorna ao Brasil e é secretária de Cultura em Tasso Gereissati, do Ceará. Arraes realmente conheceu várias personalidades. Era amiga de Mitterrand antes de Mitterrand ser presidente. Conheceu na casa de Violeta o casal Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. E Arraes conheceu também no Brasil de Paulo Mendes Campos, a Vinícius de Moraes e Fernando Sabino, entre outros grandes escritores que ele conviveu
foi amigo de Chico Buarque, amigo de vários compositores, escritores que ele conviveu e marcou uma presença. E falar dos compositores populares, né? Dos repentistas, né? Otacílio Batista, que é o centenário esse ano, Louro do Pajeú vai entrar pela porta que saiu, a ligação dele também com os cantadores populares do Nordeste do Brasil. Doutor Antônio, em seus livros é evidente sua dedicação aos estudos sobre temas contemporâneos. Na sua visão, quais são os maiores desafios enfrentados pela sociedade atual e como é que a gente pode lidar com eles? Há um problema emergencial, que é o conflito China e os Estados Unidos. Esse conflito, um dos campos de batalha é a Ucrânia. Esse conflito está chegando a um ponto a levar a um impasse no mundo. É preciso ter coragem para a paz. A guerra é para aqueles que têm medo, no dizer de Mahatma Gandhi. Esse é um problema que realmente está virando muito emergencial, né, e preocupante. É a questão da guerra da Ucrânia, com uma grande influência no mundo e uma grande influência também na Europa, né. Esse conflito dos Estados Unidos, a questão de Taiwan, é preciso criar uma saída diplomática para isso. O mundo nunca esteve tão tenso como está ultimamente. Mas outro grande desafio do mundo é que nós temos 20 a 25 anos para resolver a questão do aquecimento global. Senão, a espécie humana, não a Terra, está gravemente ameaçada. Não é uma questão ilusória, é uma questão real. Veja o aquecimento desse momento, o calor na Europa, nos Estados Unidos, várias questões climáticas, fenômenos atípicos que está acontecendo. O mundo precisa enfrentar urgentemente a questão do aquecimento global e cuidar da natureza. E o Brasil, além de ser uma grande potência agrícola, pode liderar e ser uma grande potência ambiental. Eu recomendo um livro do Jorge Caldeira, autor também do Barão do Mauá, chamado Brasil, Paraíso Restaurável. Dei, inclusive, ao vice-presidente Geraldo Alckmin esse livro que leu, mostrando que o Brasil já é carbono zero. Se a gente somar o que tem de energia renovável, o que tem de floresta, o Brasil já é carbono zero. É preciso regulamentar o crédito carbono, que deve regulamentar agora em agosto, e o Brasil precisa fazer as pazes do agronegócio com o meio ambiente, que já estão se entendendo melhor, e precisa ser uma grande potência ambiental. E lá Jorge Caldeira mostra que no novo conceito de desenvolvimento, os ativos ambientais passam também a ter valor econômico. O estilo de vida contemporâneo demanda cada vez mais tempo para a reflexão e o autocuidado, mas ao mesmo tempo, nessa era da pós-verdade, nós enfrentamos diariamente problemas com resoluções imediatas. No seu último livro, Resistir na Era das Incertezas, são crônicas de temas que tocam nas dores da humanidade, valores que precisam ser avaliados e repensados, e também os fatores que influenciam a vida contemporânea e individual e coletiva. Qual é a principal mensagem que o senhor deseja transmitir aos leitores? Vencer é a própria capacidade de resistir. Essa é uma frase do meu pai, Marciano Campos. Nessa época complexa, acelerada, conectada, uma época que caminha ainda mais para o conflito, é importante cada um fazer seu dever de casa. Perguntavam a Maharishi, que eu citei, o guru indiano, que ficou famoso por ser o guru dos Beatles. Maharishi, o que é que eu faço para melhorar o mundo? Melhore você. Então comece fazendo o dever de casa, cuidando da sua casa, da sua rua, da sua cidade. E é preciso, para isso, ter uma postura cidadã. Eu, na minha advocacia, além de fazer advocacia profissional, eu faço cerca de 30% da minha advocacia pro bono. Inclusive, nesse momento, faço também direito médico, faço várias causas pro bono. Nesse momento, por exemplo, tenho uma ação popular sobre a Transnordestina. Esse tema para trazer a Transnordestina para Pernambuco, que não pode ficar sem a Transnordestina. Essa é uma causa pro bono, uma causa política, colocando uma questão politicamente, uma ação que o valor da causa é 5 bilhões de reais, foi o valor do aditivo que tiraram Pernambuco, mas certamente
que irá voltar à posição política ou judicial. Então, eu acho que a chave do contemporâneo continua sendo o diálogo, tem que vencer a força. Então, a chave do contemporâneo ainda é investir no diálogo entre os seres humanos. E através do diálogo, e não a força, tentar chegar a um consenso. E acho que essa é uma luta diária que o mundo trava e que o homem trava com ele mesmo, entre o bem e o mal. E vencerá aquilo que você alimentar. Particularmente, eu sou um realista esperançoso, como diz Ariano Suassuna. Apesar de todas as adversidades, eu acredito que o amor venceu. Porque se o amor tivesse perdido, o mundo já tinha acabado, a Terra já tinha sido extinta. Doutor Antônio, com a crescente influência da inteligência artificial e dos computadores quânticos, como o senhor acredita que a advocacia será impactada no futuro? Quais mudanças são esperadas e como os advogados podem se preparar para essa transformação? O Brasil tem um advogado para cerca de 250 habitantes. Acho que restará 20% disso. O impacto da tecnologia e da inteligência artificial na advocacia é profunda. Tanto que eu criei o Instituto Novo Direito e Inovação, é um instituto novo no Porto Digital, que é um dos maiores postos digitais criativos que fica aqui em Recife, para estudar temas digitais, inteligência artificial e a influência da tecnologia e tudo isso no direito. Vivemos já também um direito de precedentes. Coloca lá o caso e busca-se o precedente e muitas vezes há peculiaridades que o caso precisa ser visto e não é visto por causa do precedente. É um outro fenômeno do direito do Brasil, o direito de precedente. Ou seja, vai buscar o precedente, já quer julgar o caso com aquele precedente, nem vendo peculiaridades que o caso tem. Então, o impacto será muito grande. Não sou eu só que diz. O Baker McKenzie, maior escritório de advocacia do mundo, mesmo está se reestruturando. Não é? O escritório de Nelson Williams, hoje, ele fechou vários escritórios físicos, deixou alguns abertos e trabalha home office com vários profissionais. Ou seja, a forma de advogar, a política de precedentes no direito, o ativismo judicial no Brasil, que é muito forte, não é? Por uma lacuna, muitas vezes, do executivo ou do legislativo, é algo muito importante e a inteligência artificial terá uma grande importância no direito, mas também em vários outros aspectos da vida humana. E espero que ela seja regulada, porque o que eu tenho visto já em inteligência artificial é algo impressionante. Doutor Antônio, sua família tem uma tradição política significativa. O senhor é filho do advogado e escritor Maximiano Campos, da ex-presidente do Tribunal de Contas da União, dona Ana Arraes, é neto de Miguel Arraes, que por 3 vezes foi governador do estado de Pernambuco, com certeza um dos maiores líderes políticos da história do Brasil, e também irmão do ex-ministro Eduardo Campos, falecido em acidente aéreo durante a campanha para a presidência em 2014. Dizem, inclusive, que disputar uma eleição contra um Arraes ou um Campos em Pernambuco não é tarefa fácil. Mas, acima de tudo, o legado da família ainda sobrevive ao tempo. Então, e nós que estamos aqui do outro lado, nós temos esse sentimento de admiração e de curiosidade. O que significa ser um Campos Arraes? Na verdade, eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouquinho conosco uma história desse legado inspirador transmitido de geração em geração. Nós temos uma marca muito forte, que é trabalhar para os mais necessitados, um compromisso com os pobres imensamente. Uma das coisas que nos preocupa, principalmente no Brasil, é o último relatório da FAO mostrando que nós temos 21 milhões de brasileiros passando fome e temos 70 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar, que chega a pular uma refeição por dia. Esse é um assunto que não pode ser adiado. Esse é um assunto que tem que ser enfrentado. Quer dizer, a fome não pode esperar. E espero a sensibilidade do fortalecimento não só do Bolsa Família e programas sociais. Defendo que o Brasil exporte um programa de renda mínima, um Bolsa Família com educação
para o mundo precisa criar um programa de renda mínima, até os economistas liberais hoje são favoráveis a esse tipo de política, né, para compensatória enquanto a população precisa. É um tema, a grande marca dos arrais e dos campos é trabalhar para os mais necessitados. Essa é a nossa marca, essa é a marca de Arrais, essa foi a marca de Eduardo, trabalhar para aqueles que mais necessitam. Para a gente encerrar, doutor Antônio, eu estava ali pesquisando um pouquinho mais sobre o senhor e vi que também, além de escritor, também é poeta, né? Então, considerando essa extensa carreira como escritor e sua conexão com as artes literárias, qual é a sua perspectiva sobre o significado da poesia e da beleza na vida? Ariano dizia que a grande arte era a poesia, né? A poesia é uma forma de falar com Deus. A poesia é uma paixão enorme minha. Sou um modesto estudioso da poesia, conheço poesia internacional de vários países e aprendi poesia com várias pessoas. Um deles foi Edson Nery da Fonseca, um homem que conhecia poesia e conhecia Manuel Bandeira de cor, né? E tem um livro de poesia chamado Portal de Sonhos. Organizei um livro de poesia do meu pai, do Amor e Outras Loucuras. Meu pai se considerava mais romancista, novelista e contista do que poeta, e tem uma grande paixão pela poesia. Eu gostaria de dizer, se houver tempo, duas poesias, uma de Ariano e começar com a de Lucila Nogueira, que foi curadora de umas 3 Filiportos minha, um poema que é bastante famoso no Brasil, que ela fez muito jovem, A Dama da Alicante, que é E se ainda houver amor? E se ainda houver amor, eu me apresento e me entrego ao princípio do oceano. E se me atinge a onda, úmida eu tremo, esquecido de insônios desenganos. E se ainda houver amor, eu me arrebento, feliz atravessada de esperança, e mesmo lacerada, ainda assim tento quebrar com meu amor todas essas lanças. E se ainda houver amor, terei alento para aguentar o luto desses anos, e não me matarei, sonhando o tempo, em que me afogarei no seu encanto. E se ainda houver amor, me consente, setaste tua chama, astro medonho, e se ainda houver amor, eu simplesmente apago esta ferida do meu sonho. Essa é uma poetisa, Lucila Nogueira, que nos deixou há poucos anos atrás, uma grande amiga minha, inclusive uma viagem com ela a Cuba foi inesquecível. A gente na Bodeguita del Médio, contratei 2 menestréis a cantar Guantanameira, que na verdade é um estribilho, e que fizeram uma música que ficou famosa. E Lucila, fomos a um festival de poesia em Cuba e aproveitei para visitar a Finca do La Vigia. Eu sou um dos maiores estudiosos da obra de Hemingway no Brasil, e um grande colecionador de várias questões da obra de Ernest Hemingway, o autor do Velho Mar, de Adeus às Armas, entre outras questões. E que iria dizer um poema de Ariano, a uma dama transitória. Deixa a cabeça em meu peito enquanto o sol agoniza. Longe a tarde dourada, ouço-te a voz desvelada, antiga, forte e indivisa. Tempo e fortuna passaram sede e saudade, mas deixa a cabeça em meu peito, enquanto teu cabelo desfeito canta a vida e a brevidade. Viva a poesia nos ajuda a viver, porque viver só não basta, como disse o grande poeta Ferreira Goulart. Aê, muito bem, muito obrigada por essa oportunidade de ouvir o senhor declamando. Foi uma conversa adorável. Quero agradecer por compartilhar um pouquinho da sua história, da sua família e principalmente desse grande legado que é a família Campos Arrais. Eu queria agradecer a você, Laura, também dizer a admiração que tem a sua família, seu pai, a grande inteligência que foi seu tio, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, e dizer da alegria e da satisfação de dar essa entrevista e iniciar essa amizade que se inicia hoje. E agradecer essa oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada. Até mais. Tchau.